E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente adora uma lista, né? Mas hoje, ao invés de ranquear, vamos mergulhar num assunto muito interessante: a origem dos nomes dos estados brasileiros. É isso aí, meu amigo. Cada cantinho desse Brasilzão tem um nome. E acredite, existe uma história por trás de cada um deles. Desde as tribos indígenas que habitavam essas terras, até a influência dos portugueses, prepare-se para embarcar numa viagem no tempo e descobrir como os estados do Norte e Sudeste foram batizados. Apertem os cintos, porque a aventura começa agora. E a gente começa a nossa expedição lá no norte, mais precisamente no Acre. Acreditem ou não, o nome desse estado guerreiro tem tudo a ver com um rio. Isso mesmo. Os indígenas que viviam por lá chamavam o rio de Aquiri, ou Uicari, na língua deles, o tupi. Com o tempo, essa galera que não tem muita paciência para a pronúncia foi adaptando, até chegar em Acre. E olha, o Acre não é só sinônimo de borracha, viu? Esse estado lutou bravamente para ser reconhecido como parte do Brasil. Teve revolta, teve até guerra. Mas no final, em 1903, depois de muita conversa e um acordo com a Bolívia, o Acre finalmente conquistou seu lugar ao sol. Ou seria melhor dizer, ao lado da floresta. E do Acre, a gente pula para o Amapá, um estado que faz jus ao nome. Sabe por quê? Porque Amapá, em tupi, significa terra que acaba ou ilha. É mole? E faz todo sentido, né? O Amapá é praticamente um arquipélago gigante, cercado de rios por todos os lados, além do Oceano Atlântico, claro. Mas não se engane, viu? Apesar do nome, o Amapá tem muito a oferecer. É um paraíso de biodiversidade, com uma cultura rica e paisagens de tirar o fôlego. Aliás, você sabia que o maior parque florestal do mundo fica no Amapá? É o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, um verdadeiro tesouro natural. Preparem-se para conhecer a história do Amazonas, o gigante do Brasil. E quando eu digo gigante, não é exagero não. Estamos falando do maior estado brasileiro em área territorial, um verdadeiro mundo à parte. E você sabe de onde veio o nome Amazonas? Daí já viu, né? Do rio Amazonas, ué. Mas a história não termina aí. Os exploradores espanhóis, quando chegaram por aqui, ficaram impressionados com a força e a coragem das mulheres indígenas que habitavam a região. Lembraram então das guerreiras amazonas da mitologia grega e Charam batizaram o rio em homenagem a elas. E assim, o nome Amazonas atravessou os oceanos, levando consigo a força e a beleza da nossa floresta. E do Amazonas, a gente navega até o Pará, um estado que, assim como o anterior, tem seu nome ligado a um rio. Mas calma, a história aqui é um pouco diferente. Os portugueses, quando chegaram na região que hoje conhecemos como Pará, se depararam com um rio tão imenso, mas tão imenso, que pensaram que estavam diante de um mar. E não é para menos, né? O rio Pará é realmente impressionante, com um volume de água absurdo. Daí, juntaram o útil ao agradável, ou melhor, o tupi ao português, e batizaram o lugar de Pará, que significa rio-mar. E não é que o nome caiu como uma luva. E da imensidão do Pará, a gente segue para Rondônia, um estado que carrega no nome a história de um grande brasileiro, Marechal Cândido Rondon. Esse cara era o próprio Indiana Jones da vida real, um explorador nato, aventureiro, defensor dos povos indígenas e, de quebra, ainda ajudou a conectar o Brasil. Rondon foi o responsável por instalar milhares de quilômetros de linhas telegráficas pelo nosso país, levando comunicação para regiões isoladas. Um feito e tanto, né? E da aventura em Rondônia, a gente escala o Roraima, um estado que, além de lindo, tem um nome para lá de poético.
Roraima vem do idioma indígena e significa montanha verde ou mãe dos ventos. É ou não é de uma beleza singular? E faz todo sentido. O Monte Roraima, que dá nome ao estado, é uma das formações rochosas mais antigas do planeta, com paredões verticais que parecem tocar o céu. É de babar, gente! E do topo do Roraima, a gente voa para o Tocantins, um estado que, apesar de relativamente novo, tem uma história antiga para contar. O nome Tocantins vem do tupi tucantim, que significa bico de tucano. Imagina que da hora! O nome foi inspirado no rio Tocantins, que corta o estado de norte a sul, com suas águas claras e paisagens exuberantes. E por falar em exuberância, você precisa conhecer o Jalapão. Um paraíso de dunas, cachoeiras e fervedouros que fazem do Tocantins um destino único. E da beleza natural do Tocantins, a gente desembarca no Espírito Santo, um estado que carrega no nome a fé e a história da colonização brasileira. Os portugueses, quando chegaram por aqui, ficaram tão encantados com a beleza da região que resolveram homenagear nada mais, nada menos que o Espírito Santo, parte da Santíssima Trindade. É mole? E por falar em história, você sabia que os habitantes do Espírito Santo são chamados de capixabas? Pois é, o nome vem do tupi e significa roça ou terra cultivada, uma referência à forte tradição agrícola do estado. E do Espírito Santo, a gente parte para Minas Gerais, um estado que dispensa apresentações. Afinal, quem nunca ouviu falar da culinária mineira, do sotaque carregado de uai e, claro, das suas riquezas minerais? Pois é, o nome Minas Gerais não é à toa. Durante o ciclo do ouro, no século XVIII, Minas Gerais foi palco de uma verdadeira corrida pelo ouro e pedras preciosas. Cidades inteiras surgiram da noite para o dia, atraindo gente do Brasil inteiro e até do exterior. E essa riqueza histórica e cultural está presente até hoje nas cidades históricas de Minas, como Ouro Preto e Diamantina, verdadeiros museus a céu aberto. E do Ouro de Minas, a gente aterrissa na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Mas preparem-se, porque a história da cidade que nunca dorme é digna de novela. Tudo começou em 1502, quando os portugueses, liderados por Gonçalo Coelho, chegaram na Baía de Guanabara. Era janeiro, o verão bombando, e os portugueses, coitados, confundiram a Baía com a foz de um rio. Daí, adivinhem? Batizaram o lugar de Rio de Janeiro. E o mais engraçado é que, mesmo depois de descobrirem o erro, o nome pegou. Vai entender, né? E para fechar nossa expedição com chave de ouro, chegamos à terra da garoa, do trabalho e do agito, São Paulo. A maior cidade da América Latina, um centro financeiro pulsante, que começou de forma bem humilde, acreditem. Tudo começou em 1554, quando um grupo de jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundaram um colégio no alto de uma colina. A data? 25 de janeiro, dia de São Paulo. Coincidência? A gente sabe que não, né? E assim, em homenagem ao santo, o povoado foi batizado de São Paulo dos Campos de Piratininga. O resto, como dizem, é história. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Descobriram a origem do nome do seu estado? O Brasil é realmente incrível, né? Uma mistura de culturas, histórias e paisagens que se refletem até nos nomes dos lugares. E aí, qual história te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até a próxima aventura.